de valores imobiliários, que as empresas que estão em bolsa de valores, elas têm que prestar contas sobre o seu ativo e seu passivo, e esse valor tem que ser correto. Quando nós tivemos, por exemplo, a quebra da Enron nos Estados Unidos, é porque os valores a prestação de contas deles era falsa. Eles ocultaram as despesas, os débitos que eles tinham. E aí as pessoas compravam pensando que a empresa estava sólida, quando a empresa estava à beira do colapso, à beira da falência. Ação civil pública e a defesa do consumidor. Prestem muita atenção. Quando a ação civil pública foi criada, a lei de ação civil pública em 84, ela não abarcava toda essa quantidade de bens à sua defesa. Então passou a ser admitida a ação civil pública não tão somente nos casos expressamente previstos no artigo 1º da Lei 7347, mas também em relação a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Foi a partir do artigo 110 do Código de Defesa do Consumidor é que a ação civil pública passou a fazer a defesa de outros interesses difusos e coletivos. Antigamente ela só defendia aqueles bens de valor artístico, estético, paisagístico que estavam previstos na Lei de Ação Civil Pública. Quando eu tive aí o Código de Defesa do Consumidor, eu tive uma ampliação, uma interpretação extensiva das hipóteses de atuação da ação civil pública. Tá? Então, a nova legislação também faz a distinção entre os vários interesses que podem justificar a defesa coletiva, abrangendo os interesses ou direitos difusos de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas determinadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, quando eu falo em interesse ou direito difuso de natureza indivisível, é porque os titulares são pessoas determinadas e ligadas por circunstâncias de fato, tá? Quando eu tenho interesses ou difusos coletivos de natureza indivisível, é de que sejam titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária, membros de um condomínio, pessoas que contratam com o mesmo, por exemplo, o mesmo fornecedor, em virtude de instrumento contendo cláusulas abusivas. Então vamos por parte aqui. Primeiro, interesses ou direitos difusos. Quem tem interesse ou direito difuso? Ela é de natureza indivisível, são titulares pessoas determinadas. Por exemplo, pessoas que fazem parte de um plano de saúde. Posso contar quem faz parte daquele plano de saúde. Então eu tenho um interesse difuso de natureza indivisível, interesse difuso de natureza indivisível, de que eu tenho titulares pessoas determinadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os interesses ou direitos coletivos de natureza indivisível, de que sejam titulares grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária. Aqui, por exemplo, eu teria membros de um condomínio. Então, eu tenho um condomínio que, por conta da fábrica que está sendo construída do lado do condomínio, eles estão despejando produtos químicos que estão prejudicando aquele condomínio. Então aqui eu vou ter um titular, um grupo, uma categoria ou classe de pessoas. Condomínio, pessoas que contrataram com o mesmo fornecedor em virtude de instrumento contendo cláusulas abusivas. Por exemplo, um grupo de pessoas que adquiriu um imóvel. E esse imóvel foi contratado, que teria tantos metros quadrados, 4 quartos, e quando a pessoa foi ver, quando estava pronto, não cumpriu o que estava no contrato,
Disse que ia ter piscina, não tem. Disse que ia ter quadra de esporte, não tem. Disse que ia ter 3 garagens, não tem. Disse que ia ter sauna, não tem. Disse que ia ter academia, não tem. Então aqui não tem um direito coletivo. Foi o mesmo grupo que assinou aquele contrato que contém cláusulas abusivas. E finalmente, os direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum. Direitos individuais homogêneos de origem comum. Ação civil pública no ECA. Ação civil pública no ECA. O ECA previu a utilização da ação civil pública para assegurar os direitos garantidos tanto pela CF de 88, artigo 227, quanto pela legislação ordinária referente à matéria, ou seja, a própria lei, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A CF considera dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à alimentação. Direito à vida, à saúde. Quando eu digo direito à saúde, eu estou falando do direito da criança ter medicamento, do direito da criança ter direito a uma cirurgia, a alimentação, do direito da criança ter o direito à merenda escolar, a educação, do direito da criança não ficar sem a escola, ela ser matriculada no local próximo à sua residência, o direito ao lazer, a escola onde a criança estuda está com a quadra quebrada, a criança tem o direito ao lazer, então vai entrar com uma ação civil pública para ajeitar aquela quadra. O direito à profissionalização, a pessoa tem que se profissionalizar, porque se eu não me profissionalizar, como é que eu vou ser inserido no mercado de trabalho? Direito à cultura, direito à dignidade, respeito, liberdade, a convivência familiar e comunitária. Primeiro a convivência familiar, para depois a família substituta. Além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muito bonito esse artigo 227. Daí eu tiro esse interesse difuso e coletivo que eu posso me utilizar como Ministério Público em defesa individualmente de uma pessoa, uma criança, ou em defesa de um grupo, ou em defesa de um número indeterminado de pessoas. Eu posso não só, e já tive a oportunidade de entrar com uma ação em defesa de uma criança, para um medicamento, para uma cirurgia, ou já tive a oportunidade de entrar em defesa de um grupo, que foi o caso que também está no livro agora da cidadania, ações em defesa dos direitos difusos e coletivos, quando nós entramos em favor de todas as crianças que tinham um problema de intolerância à lactose, e já tive a oportunidade de entrar em benefício de um número indeterminado de pessoas, quando, por exemplo, a gente move uma ação que obriga o Estado a não isentar, isentar de processo licitatório, não haver dispensa de licitação, por exemplo. E acabou. Acabou nossa aula de ação civil pública. Uma aula emocionante. Lembrando que além dessa aula tem uma outra aula específica sobre outros assuntos da ação civil pública, como o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta e outras questões que podem cair em concurso público. Mas por aqui é só. Pergunta alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para